Oi, boa noite. Iniciando o vídeo aqui, a live com a Denise, que na quarta-feira tivemos um problema e não conseguimos continuar. Então vamos hoje fazendo uma oração para que dê tudo certo. Vou convidar a Denise, fiz o convite e vamos ver se o Face nos dá um auxílio e não nos derruba. Que não, no Insta sempre foi mais tranquilo, mas a maioria dos nossos amigos estão no Facebook. E até existe uma forma de fazer nos dois, mas daí tem que ter dois celular ou um notebook e o celular para ir gravando e fazendo junto, né, ao mesmo tempo, simultâneo. E enfim, né, e a gente. Oi, já te convidei. Vamos lá, aprovar, adicionar. Último capítulo das leis do Deepak Chopra. Tá conectando. Oi. Oi, Bia. E aí, tá me vendo inteiro ou pela metade? Inteira. Inteira, é porque para mim a câmera fica como se Só eu não fui no tivesse só a tela cabeleireiro aqui. hoje. Hã? Só não fui no cabeleireiro hoje. Aí eu fui, já estava cansada. Fui lá na minha cabeleireira para e aí Eu acho vi tua vamos. foto. Ah, tu viu? Aí eu postei, Esperar um porque daí pouquinho, né? vamos dar uma Uhum. esperada ainda. Easy. Eu tava, até tinha pensado na outra vez, que né, na quarta-feira, que no fim a gente não fez, eu fiquei pensando em falar um pouquinho da nossa trajetória, porque eu fiquei Uhum. lembrando, né, a nossa amizade começa lá nos anos 90, né, na Uhum. associação que a gente se encontra, e aí a gente teve uma jornada juntas, né? Aí lembrei do fato que em 99 nós compramos o kit das essências florais do Sistema dos Florais do Sul, que a gente pretendia iniciar uma Uhum. jornada junto. A coisa não fluiu muito, mas a caminhada sempre permanecia nas nossas Uhum. festas, na associação, né? Então essa amizade sempre se estreitou há muito tempo e hoje nós estamos aqui fazendo essa leitura e fazendo uns trabalhos junto. Oi, Aline. E, enfim, eu estava lembrando dessa nossa trajetória, que, lógico, que a gente sabe que vem de outras, mas Aham. nessa jornada de agora já se vão uns bons anos, né? O meu chá de fralda do Matheus foi lá na tua casa, na casa de vocês, né? E é uma Impressionante. jornada. Uma divisão de muita coisa, né? Não só Sim, da espiritualidade, mas muito crescimento pessoal que a gente teve junto. Eu acho que a gente trocou sim, muita sim. experiência, né? Ah, Aham, vocês, tu e a Glaucia, enfim, tiveram juntos com a gente também na questão da sim, adoção do Rafael e foi muita coisa que a gente vivenciou, né? Muita sim, necessidade de atendimento espiritual para poder corrigir as coisas até da área pessoal. Então é sim. uma caminhada ah, muito grande, assim, né? Não só no sentido de ter aprendido na espiritualidade, mas na troca pessoal que nós fizemos nesse tempo. São mais de 30 anos, né? Se tu parar para pensar, é muito Sim. tempo. Oi, É Iradi, tudo sim, bem? formamos. Oi, Edi, oi, Andréia. Oi, Formamos Andréia. o nosso grupo também caminha, como é que é? Até A Esperança do esqueci o Caminhante. nome. Aham, né? A Esperança do Caminhante, que também já está há uns bons anos, né? Que esse grupo existe, com o Eu acho que uns projeto de 5 anos. estudar.
estudo, dos mais variados a gente teve nesse grupo, né? Livros, filmes, enfim, né? Também. Beijo no Rafa, a Andréia tá. Obrigada, Enfim, Andréia. é uma grande jornada, né? Prazerosa. E eu acho que o que do Esperança. Travou, Denise. Tá aí, travou. Em Santo Antônio da Patrulha, né? Tá me ouvindo? Que meu telefone tocou Agora aqui, sim, deu uma deu uma parada. travada, mas agora foi. Não, que eu acho que a caminhada lá em Santo Antônio, que foi um marco para nós aquilo, né? Sim, Foi também. foi muito bom. E lá que começou mesmo o caminhante, né? Que a gente tem que retomar, Sim, inclusive, agora, né? Em outubro a gente já pode sim, retomar. com certeza. Então vamos lá, não sei quantos tem aí, mas vamos começar a nossa leitura? Vamos. Pode começar, Bia. Posso. A lei do distanciamento. No distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a libertação do passado, do conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos. E na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemo-nos à mente criativa que rege o universo. Como os dois pássaros dourados pousados no mesmo galho, intimamente amigos, o ego e o eu habitam o mesmo corpo. O primeiro ingere os frutos doces e azedos da árvore da vida. O segundo tudo vê em seu distanciamento. Mundaka Upanishad. A sexta lei espiritual do sucesso é a lei do distanciamento. Segundo esta lei, para se conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Isso não significa desistir da intenção de criar um desejo. Ou seja, você não desiste da intenção e não desiste do desejo. Abandona apenas o apego aos resultados. É uma atitude muito poderosa. No momento em que você desistir de seu apego aos resultados, misturando simultaneamente intenção unidirecionada com distanciamento, terá tudo o que deseja. O distanciamento permite alcançar qualquer coisa, porque ele se baseia na sua crença inquestionável no poder do seu verdadeiro eu. Já o apego está baseado no medo e na insegurança. A necessidade da segurança está fundamentada no desconhecido do verdadeiro eu. A fonte de riqueza da abundância de qualquer coisa no mundo físico é o eu. E é a consciência que sabe como satisfazer todas as necessidades. O resto é simbólico: casas, carros, contas bancárias, roupas, aviões. Os símbolos são transitórios, eles vêm e vão. Perseguir símbolos é como instalar-se no mapa e não no território. Isso cria ansiedade e acaba levando você a sentir vazio e oco por dentro, porque está está trocando seu eu pelos símbolos do eu. O apego vem da pobreza da consciência, porque o apego é sempre por símbolos. Distanciamento é sinônimo de consciência rica, porque ele oferece a liberdade para criar. O envolvimento com o distanciamento cria alegria e felicidade. Dessa forma, os símbolos de riqueza são alcançados espontaneamente, sem nenhum esforço. Sem distanciamento, somos prisioneiros da impotência, da desesperança, das necessidades mundanas, das preocupações triviais, do desespero mudo, da falta de humor, traços distintos da vida medíocre e da consciência empobrecida. É louco, né? Vou precisar parar um pouquinho aqui. Porque, na verdade, assim, o que ele diz? Tu tem que criar sem pensar no resultado. Tu simplesmente usa da tua intenção, do teu desejo, da tua inspiração e cria.
e libera porque o resultado vai vir, né? E se realmente houver uma boa intenção, um bom desejo, é como plantar uma semente, né? Se tu plantar semente de tomate, vai nascer tomate. Lógico que para isso todos os outros capítulos anteriores vem trazendo então um aprimoramento dessa alma, desse espírito, digamos assim, desse eu, para a gente conseguir chegar nesse estágio do distanciamento, do não apego, né? Porque Enquanto der, as enqu- realizações pessoais são muito maiores do que a conquista de um carro, do que a conquista de um, enfim, de bens materiais, porque é uma realização pessoal, é aquilo que eu costumo dizer que dinheiro nenhum no mundo paga. Às vezes é uma gratidão por um ato que tu teve com alguém que essa pessoa te traz um resultado positivo e isso ninguém paga, isso não, é impagável, né? Uhum. Não sei se tu tem alguma coisa para colocar. E normalmente quando a gente almeja alguma coisa ou pensa em fazer alguma coisa, a gente começa ao contrário. Tu pensa no Sim. resultado e vai criar, né, para poder chegar Aham, a esse resultado. E muitas vezes aham, não é tão sincero e tão intuitivo quanto aham. tu fazer alguma coisa e chegar até o final, né? Eu penso em Sim, fazer sim. alguma coisa, eu vou criar mecanismos que muitas vezes não são corretos, eu vou criar, enfim, né, caminhos errados para chegar até aquilo que talvez nunca fosse meu se o processo fosse ao contrário, né? Sim. Mas essa questão da gente viver constantemente sendo bombardeado por situações e coisas que a gente persegue uma vida inteira é uma coisa social, né? É uma coisa de Aham, mídia, né? Muitas vezes, sim, se tu parar para pensar, tu viveria hoje sem metade das coisas que tu tem, muito menos da sim. metade, talvez, né? Mas a Uhum, gente quer e quer muitas vezes ser como o outro, né? Muitas vezes a aham. gente quer ter coisas que o outro tem ou se comportar como o outro, ter o resultado que o outro tem, mas não percebe que o nosso caminho, o caminho que a gente está fazendo para chegar naquele resultado está errado, porque aquele Sim, resultado nunca seria teu se tu tivesse seguido a tua sim. vida dentro daquilo que é separado do eu e do ego. Aham. Uhum. A verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que se quer, na hora que se quer, com o mínimo esforço. Para viver essa experiência, você tem de estar apoiado na sabedoria da incerteza. Na incerteza, você encontrará liberdade para criar o que quiser. As pessoas buscam constantemente segurança. Você descobrirá que buscar segurança é, na verdade, uma coisa muito efêmera. Até o apego ao dinheiro é sinal de insegurança. Você poderia Uhum. dizer: quando eu tiver X milhões de dólares, estarei seguro, serei financeiramente independente e poderei me aposentar. Aí poderei fazer o que realmente desejo, mas isso nunca acontece, nunca acontece. Aqueles que buscam segurança perseguem-na por toda a vida e nunca a encontram. Ela é sempre ilusória, efêmera, porque a segurança nunca pode vir só do dinheiro. O apego ao dinheiro criará sempre insegurança, por mais que você tenha no banco. De fato, as pessoas que têm mais dinheiro são as mais inseguras. A Rosângela temos que fazer hoje. A busca Oi, de Tati, que bom te segurança. ver. Isabel, querida, quanto tempo a gente não se fala pessoalmente? Vamos marcar um encontro para poder discutir essas coisas pessoalmente. A busca de segurança é uma ilusão. Para a tradicional sabedoria ancestral, a solução desse dilema está na sabedoria da insegurança ou na sabedoria da incerteza. Isso quer dizer que a busca de segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao conhecido. E o que é ele, afinal? O conhecido é o nosso passado. O conhecido nada mais é que a prisão dos velhos condicionamentos. Não há nenhuma evolução nisso, absolutamente nenhuma. E quando não há evolução, há estagnação, desordem e ruína. A incerteza, por sua vez, é terreno fértil para a criatividade e para a liberdade.
Incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos de nossa existência. O desconhecido é o campo de todas as possibilidades, sempre frescas, sempre novas, sempre abertas para a criação de novas manifestações. Sem a incerteza e o desconhecido, a vida é apenas a repetição viciada de memórias velhas. Você cai vítima do passado e o seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. Profundo, né? Algum comentário, Denise? Essas coisas todas que a gente vive do passado e da constância das coisas que nos machucam até, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão da carência e da dificuldade que a gente tem de ser rejeitado. Porque no momento Sim. em que tu precisa mudar o teu comportamento, ou precisa mudar as pessoas com quem tu convive, mudar o teu círculo, enfim, tu acaba sendo colocada de lado, ou pode acontecer ou não, né? Mas o medo de perder essas pessoas, mesmo que sejam perniciosas para ti, faz com que tu permaneça nelas, porque tu conhece aquilo ali, né? O Uhum. não conhecer a questão de como como novas pessoas vão ser, vamos colocar uma questão bem prática, que acho que todo mundo já vivenciou, que é a questão dos relacionamentos, né? Quanto tempo a gente fica permanecendo num relacionamento que é tóxico para nós, porque simplesmente aquela toxicidade que aquela pessoa te passa, tu conhece. E o que a outra pessoa pode te trazer, não. Né? Então, daí dessa forma, tu já está de novo prevendo o final, né? Buscando o resultado e sem saber se esse caminho que tu está indo até o resultado é o ideal, quando tu poderia arriscar e ter um resultado realmente positivo para ti, né? Buscando uma outra pessoa, buscando uma vida diferente, te posicionando de forma diferente, encerrando teus padrões que não te servem mais. Uma série de coisas que faz com que tu permaneça naquele padrão, simplesmente porque tu já sabe o resultado. O resultado é aquela tua dor que tu sabe lidar, né? Vai que numa dessas tu é feliz. E tem, eu vejo assim, são escolhas, né? O que eu percebo hoje, assim, ó, a gente escolhe o que a gente quer para a nossa vida, né? Uhum, E, e tem outras pessoas que preferem permanecer dormindo. Lógico, isso uhum, é de cada um, né? Mas então, eu escolho caminhar, eu escolho encarar esse desconhecido, né? uhum, Eu escolho não me apegar, porque eu tenho uma consciência de que um dia eu vou ter que sair daqui e que isso aqui, esse planeta, esse local, é simplesmente uma passagem. Ontem eu vi uma conhecida falando a respeito do caminho de Santiago de Compostela, que eu já muito almejei fazer, né? E hoje eu me questiono por que, que eu tanto quero fazer esse caminho, né? O que, que ele pode me trazer. E ontem, vendo a live dela, ela falou palavras que me despertaram, né? Que ela falou: somos todos iguais no caminho, somos peregrinos, independente de aquisição financeira, do que cada um é. Naquele momento daquela jornada, são todos peregrinos, né? E talvez seja isso foi que me despertou e talvez isso me desperte, porque é isso que eu sinto em relação aqui nessa jornada, não lá em Santiago. Nós somos todos peregrinos, cada um de nós uhum. fazendo a sua história, fazendo suas escolhas, independente das condições financeiras, independente porque hoje também eu vi um vídeo de uma menina que ela é faxineira, onde ela coloca que as pessoas estranham ela saber conversar sobre filosofia, estranho sobre ela saber falar duas línguas, que ela escolheu ser, né? Ai, Bia, vamos Uhum. naquele portal X. Ela escolheu ser faxineira porque é necessário alguém gostar. Se eu escolhi estudar, eu escolhi porque eu quis, não importa se eu paguei R$ 10.000 para fazer uma faculdade ou mais até, eu fiz isso por mim, né? O valor que eu vou colocar para pôr para atender as outras pessoas não é pelo valor que eu paguei essa faculdade, porque é isso que eu digo, o valor é muito maior. É aquele Uhum. valor que não paga, né? Então são essas coisas assim, são escolhas. Tem pessoas que têm a necessidade de acumular. Não sei qual é a sensação, o porquê que acumulam, porque eu não sou acumuladora. Então, consequentemente, eu Uhum. não consigo entender isso, mas Entender.
existe uma razão, é óbvio, né? Então, eu acho que é isso, nesse caminho, nessa peregrinação, cada um de nós escolhe, né? Eu acredito que chegar com pouca bagagem é bem melhor para o momento que tem que ir, né? Não tem muito peso, Uhum. mas sou eu, isso é cada um de nós, né? E assim, essas coisas dele, então, deixam muito claro isso, né? Desse liberar para que aconteça, né? Uhum. Então, Sim, porque sigo. as escolhas que tu tá fazendo na caminhada espiritual, principalmente, elas vão te gerar um resultado inesperado muitas vezes. Porque como tu Sim. falou, tem duas opções, né? Ou tu aprende e apreende tudo que tu tá fazendo na tua caminhada e tudo que tu tá recebendo e cobra um preço por isso, ou o caminho vai te cobrar um preço por isso. Isso é fato. Uhum. No momento em que tu tem o Sim. conhecimento, que tu tem a capacidade e utiliza isso de forma errada ou de forma, enfim, visando só o dinheiro, com certeza o Uhum. caminho vai te cobrar isso de volta, né? Porque não Sim. é o objetivo da caminhada. E aí vai entrar na mesma questão, na primeira questão que ele fala, que é quando tu visa o resultado e esquece da caminhada, Uhum. né? Sim, E aí com se certeza. perde. Sim, sim. Querido Paulo Duda, beijo para vocês. É o pessoal do Companhia Gente Falante, dos bonecos, Ai, sim, querido. sim. Bom, parei aqui. Você cai vítima do passado e seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. Renuncie ao seu apego ao conhecido. Entre no desconhecido e você estará no campo de todas as possibilidades. A mera disponibilidade de Hum? entrar no desconhecido lhe oferecerá a sabedoria da incerteza que há nele. Isso significa que todos os momentos da vida você terá excitação, aventura, mistério. Experimentará a diversão da vida, a magia, a celebração, o contentamento, a exultação de seu próprio espírito. Poderá então diariamente procurar a excitação do que acontece no campo de todas as possibilidades. Se você experimentar a incerteza, estará no caminho certo. Por isso, não desista. Não é preciso ter uma ideia pronta e acabada do que você vai estar fazendo nas próximas semanas ou no ano que vem, porque se você já sabe o que vai acontecer e se apega a essa ideia, abre mão de todas as gamas de possibilidade. Uma das características do campo de todas as possibilidades são as correlações infinitas. Esse campo consegue reger uma infinidade de eventos no tempo e espaço para conseguir os resultados pretendidos. Mas, quando você está apegado, sua intenção fica presa num rígido espaço mental. Assim, a fluidez, a criatividade, a espontaneidade inerentes àquele campo se perdem. Quando você se apega a uma ideia pronta, o seu desejo, antes fluido e flexível, fica congelado numa estrutura rígida que interfere em todo o processo de criação. A lei do distanciamento não interfere na lei da intenção e do desejo no estabelecimento de um objetivo. Você continua com sua intenção de seguir numa certa direção, ainda tem um objetivo. Entretanto, o ponto A e o ponto B há infinitas possibilidades. Graças às incertezas dessas infinitas possibilidades, você poderá mudar de direção no momento em que encontrar um ideal maior, que descobrir algo mais excitante. É também improvável que você force a solução de problemas, pois isso irá impedi-lo de estar alerta às oportunidades. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Quando você entende essa lei, não se sente compelido a forçar soluções. Se você forçar a solução de problemas, só vai criar novos problemas. Mas se você dirige sua atenção para a incerteza e observa essa incerteza enquanto espera a solução emergir do caos e da confusão, o que aparecer será fabuloso e excitante. O estado de alerta, a prontidão para o presente no campo da incerteza, encontra o seu objetivo e sua intenção, o que permite a você aproveitar a oportunidade. O que é a oportunidade? Ela está contida em todos os problemas que você tem na vida.
Em cada um desses problemas está a oportunidade de um benefício maior. Com essa percepção, você se abre para toda a gama de possibilidades, o que preserva o mistério, o encantamento, a excitação, a aventura da vida. Que loucura, né? Uhum. Quer dizer, é É uma bem isso em maneira, todos os... é uma outra Pode maneira falar. de encarar as situações, né? As situações que se Uhum. parecem, às vezes, complicadas, na verdade, elas estão sendo uma imensa oportunidade de tu experienciar, né? Tudo aquilo que tu não permitiu que acontecesse na tua vida. Né? Porque agora a gente pode remeter esse trecho para essa situação que a gente está vivendo agora da pandemia, Uhum. né? Porque é exatamente isso. Diante do problema, né? Qual é a solução? O que, que eu posso fazer nesse momento? É óbvio que eu preciso ter o distanciamento para conseguir perceber as infinitas possibilidades, né? Uhum. Então é tudo aquilo que a gente diz, a gente tem duas escolhas, ou a gente se reinventa ou a gente fica chorando em cima, né? Uhum. Então eu vejo, eu sempre relaciono isso com a morte, porque eu digo assim, o momento que eu desencarnar, eu vou ter duas opções, ou eu fico chorando em cima de um corpo que não vai Uhum. voltar, não vai ter possibilidades de volta. Então eu tenho essas duas escolhas, ou eu vou sigo um novo rumo, ou eu fico chorando em cima do leite derramado, Uhum. né? Tô trabalhando para não ficar chorando em cima do leite derramado. Uma vez me perguntaram sobre o espírito, né? Sobre na hora da morte, né? Como é que tu vai seguir ou vai ficar? O que que vai acontecer? E eu falei bem sobre isso, porque na verdade todo espírito quando desencarna, ele recebe o auxílio, né? Ele vai ser colocado com as possibilidades, tu quer ir por aqui, tu quer ir por ali, tu quer ser recolhido, o que que tu pretende fazer? E aí a minha escolha, eu posso dizer, eu quero ficar aqui o tempo todo, grudado no corpo, eu quero ir conhecer o mundo mais trevoso, eu quero ir para o caminho da luz, a escolha vai ser tua, assim como agora, né? É bem isso, a morte, nós estamos a cada dia tendo uma morte das nossas ideias, dos nossos padrões. A cada dia a gente morre um pouco. Diante dessa situação que tu falou que está acontecendo agora, a gente está morrendo. Uhum, Porque quantos padrões tu modificou desde março até agora? Quantas uhum, ideias tu reformulou? Quantas situações tu modificou na tua vida, né? Coisas que tinham importância passam a não ter, coisas que não tinham passam a ter, né? uhum, E isso são mortes que a gente vai fazendo do nosso. Quando eu coloco as cartas e aparece a carta do caixão, é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Ah, então isso aí uhum, é a morte no meu caminho? Não, não é a morte. É a morte de uma série de coisas que talvez não te sirvam mais, né? E a gente vai uhum. sempre ter a escolha: quero permanecer nisso, quero acontecer, quero ser diferente, quero crescer, né? É a Sim. opção que tu tem. Mas o problema Eu é vejo, sempre. sim, eu vejo assim, é isso que tu disse, a gente morre e nasce todos os dias, né? Porque a Uhum, gente tem novas oportunidades, então a gente renasce diariamente, quando acorda pela manhã, é um renascimento. Ontem ainda a gente uhum, conversou sobre esse assunto, da questão do quando chega na hora da morte, será que se arrepende? Sim, é óbvio que muitas pessoas sim pensam que poderiam ter feito e não fizeram, ou tem pessoas que acreditam que vai ter lucidez. Não, a gente é sempre o mesmo. A gente uhum, diariamente tem essa oportunidade, né? E eu percebo cada vez mais forte que o universo conspira a nosso favor todos os dias, porque ele faz tu repetir coisas que tu não aprendeu. Então aí ele está nos ajudando a gente a perceber aquilo que a gente precisa realmente aprender, reaprender, né? Não é que ele está contra uhum, nós, não, ele está a nosso favor. Então, eu acredito que muitas vezes a tirada de tapete, várias vezes, seja uma forma de tentar fazer com que a gente desapegue, não é? Então, as uhum, situações vão se apresentando na nossa frente, e se a gente começa a deter atenção nisso, começa a compreender, então a gente consegue ir em frente, senão a situação vai se repetir, né? E eu vejo uhum. isso uma coisa favorável e não desfavorável, porque é Sim. a vida, é o universo, é Deus nos tentando ajudar. Todo problema pode ser visto como uma oportunidade de benefícios maiores.
Fica-se alerta para as oportunidades, quando se está assentado na sabedoria da incerteza. E quando a prontidão encontra a oportunidade, a solução surge espontaneamente. O resultado disso é que se chama comumente de boa sorte. Sorte nada mais é que a prontidão e a oportunidade caminhando juntos. Se as duas estiverem misturadas, a observação atenta do caos, daí emergirá uma solução que será nossa senhora, que palavra, evolucionariamente benéfica para você e para todos os que estiverem ao seu redor. Essa é a perfeita receita do sucesso. Ela está baseada na lei do distanciamento. Aí ele vem com a aplicação da lei do distanciamento. Quando a gente se distancia, a gente consegue perceber melhor, né? Porque enquanto a gente está ali vivenciando com toda a emoção, com todas aquelas coisas, a gente não consegue. Ontem eu até escrevi também no Face a respeito disso, né? Que a gente vai de um extremo ao outro, até então chegar no caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, né? A gente sai, às vezes, de uma falta de entusiasmo total para um total entusiasmo. Achei todas as soluções. Daqui a pouco, como foi com muita sede ao pote, começam a surgir várias dúvidas. Mas é aí que também a gente vem, então, para o ponto de equilíbrio, né? Que daí nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Quer colocar alguma coisa ou posso ler? Não, eu ia falar só que sempre a busca do caminho do meio sempre deveria ser pelo menos a meta que cada um faz, né? Até para que não haja o desequilíbrio, né? Nem sempre tão alegre, nem sempre tão triste, mas é difícil tu conseguir encontrar esse meio termo, porque todos os padrões que nos envolvem exigem que tu tenha sempre uma escolha, né? Tu não pode... Tanto que já foi criada a expressão do estar em cima do muro, né? Tu não pode ter uma opinião que se molde à situação do momento. Tu sempre tem que ter uma opção, ou A ou B. E nem sempre é assim. Às vezes o A meio B te favorece muito mais do que fazer uma escolha mais radical, né? Sim, eu não sou muito a favor, mas isso é como eu digo, são as nossas escolhas, né? Ser radical, na minha opinião, não é a solução, né? A solução está justamente na flexibilidade. Eu digo, como eu trabalhei muito tempo nessa linha de trabalhar a parte corporal, né? Então a gente vê justamente isso. O ser muito inflexível, ele começa a ter muito problema de articulação, né? Fica rígido, o osso fica extremamente rígido, e isso demonstra o quê? Que a gente não caminha com rigidez. É impossível. Lógico que nem tanto flexível, porque também não vai caminhar, né? E nem tão rígido. Então, por isso, a gente volta lá no caminho do meio, que é ter uma flexibilidade, enfim, nada em extremos, né? Aplicação da lei do distanciamento. Você pode colocar a lei do distanciamento em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Comprometer-se hoje com o distanciamento. Dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é. Evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser. Não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas. Participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. Transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Esse é o 2. Na disponibilidade, pode aceitar a incerteza. As soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem, do caos. Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir, porque a incerteza é o caminho da liberdade. Através da sabedoria da incerteza, encontrará segurança. O 3. Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de escolhas. Quando entrar no campo de todas as possibilidades, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura da vida. E esse é o final do 6º capítulo das leis, né?
é interessante porque ele volta sempre na questão do campo das possibilidades, né? Ele Uhum, sempre menciona o tempo inteiro esse campo das possibilidades, né? E aí é como se fosse lá quando a gente entra na escola e aprende a ler e a escrever, né? Então, o que tu faz ali? O campo das possibilidades, para te chegar no campo das possibilidades, tu precisa silenciar, uhum. precisa ter contato com a natureza e praticar o não julgamento. Então, o que dá para compreender de tudo isso? Para que tu conquiste todo o que resta que vem depois, tu precisa atingir esse ponto para chegar na lei das possibilidades, do campo das possibilidades, né? Então, aqui que é Rosângela, sempre temos que ver as infinitas possibilidades, sim, que é o que hoje está em alta, né? Todas as terapias estão aí É. em alta com a física quântica, que a física Sim, quântica é isso, né? É o campo de que a gente todas as já, possibilidades. que a gente já falava há 30 anos atrás, sem ter esse nome, né? Uhum. É o zero do Ah, Ho oponopono. uhum, Tá dizendo. É, é. sim, a gente já falava com outras expressões, com outros nomes, porque isso vem gradativamente, né? E vai atingindo um ponto. Lógico, hoje o que se percebe? Talvez tenha se vindo numa caminhada, entre aspas, lento. E hoje a coisa está mais. A gente deve ter passado por 1000 portais, e nesse momento a coisa é assim, ó, vai e vai, tem que ir, né? E então tu vê tudo isso, mas se tu pensar na nossa época, qual era o boom? Eram as fadas, os duendes. Tinham 1000 lojas que vendiam horrores de tudo isso e todo mundo comprava, a maioria quem estava, né, vivenciava essas crenças, enfim, compravam, tinha em casa, se botava maçã para os duendes. Hoje não é diferente, né? Porque algumas coisas mudam de nome, como a gente diz, mas continuam o comportamento nosso, seres humanos, em algumas situações, permanece igual, né? Porque se a gente lembra da gente lá nos 30, eu entrei nessa caminhada com 30, né? Então, aí tu compara com alguém hoje de 30 entrando nessa caminhada com a mesma euforia. E aí, mas daí a gente já sabe o que vem depois, com o tempo, Uhum. né? Porque a gente já caminhou um pouco. Então a gente E sabe, né? eu acho que a gente veio de uma época também, pode comparar muito assim com o início do kardecismo, onde era preciso ter essa coisa mais física, mais material para que as pessoas acreditassem, né? Para que as pessoas Uhum, conseguissem entender o que a gente falava. Hoje tu sabe que uma fadinha é uma energia, é uma luz, né? E naquele tempo, uhum. se tu fosse falar, eu vi uma luz aqui, não, a pessoa não conseguia perceber que aquilo ali era André. Já estava na terreira. Nós também, mas disfarçava. Ah, então essa questão assim era preciso ter essa forma mais que as pessoas pudessem entender de uma forma mais delas. Né? A gente não poderia jamais falar na física quântica e falar que se atravessa portais e que se tem acesso a outras coisas que Uhum. desta forma que hoje é falado é mais fácil para as pessoas entenderem. Naquele tempo, com certeza, a gente ia passar lá pelo Hospital Espírita, não tem dúvida, né? Se a gente Sim, falasse hoje, sim. hoje as pessoas conseguem entender esse contato que a gente tem com a outra dimensão sem nos olhar atravessado. Então, acho que era preciso que a gente tivesse as Sim. fadinhas, que tivesse os gnominhos, né? Até para poder passar a nossa filosofia. E vai acabar tudo no mesmo ponto. Tudo. E hoje a gente, assim, às vezes eu fico pensando sobre hoje, mas hoje, lógico, as coisas continuam sendo distintas, né? Existem técnicas que te exigem etapas e outras que não, né? Existem técnicas que tu, além de querer ter um retorno financeiro porque é necessário, mas tu também pensa no que tu vai levar para o outro, né? E Uhum. outras que simplesmente querem ascensão. Então, isso sempre, mas isso sempre existiu, eu acho que isso é inerente do ser humano. Ah, com É? certeza. Então,
é assim, né? Por exemplo, o reiki hoje, eu volto a falar no reiki porque eu sou apaixonada pelo reiki, né? E fico questionando, às vezes, hoje, o quanto ele é desvalorizado, né? De alguma maneira. Então, e penso que as pessoas não têm a dimensão dele. Ele, quando ele vem do Oriente, lá ele tinha 6 etapas e era exigido meditação, um encontro consigo mesmo, era esse o objetivo. Quando ele vem para cá, ele vem com uma terapia de cura. E existem 4 módulos, né? O 3A, o 3B, até se chegar ao mestrado. E são etapas que tu vai conquistando, que Uhum. tu vai aprendendo. Não é tudo de soco, né? Então, são aprendizados, assim como outras técnicas também. Se tu trouxer a questão da medicina tradicional chinesa, ela também são etapas. As pessoas sempre vinculam uma com a acupuntura. Não, medicina tradicional chinesa não é acupuntura, né? A acupuntura está inserido dentro da medicina tradicional chinesa, mas ela é muito mais ampla, né? Ela já vem há mais de Uhum. 5.000 anos. Então, são, às vezes, essas coisas confusas. Mas, enfim, a gente escolhe a caminhada da gente e segue de acordo com os nossos princípios, né? Uhum. A Deise concorda comigo. Eu adoro É. reiki. Enfim, né? A- E Até a questão voltando, né, a questão das cartas, o sim, quanto é desmerecido um trabalho da cartomante. Ah, tu vai cartomante para ouvir uhum, besteira, né? A pessoa que coloca, né, que abre um baralho de cartas, atravessa uhum, 3, 4 portais até chegar num campo quântico da pessoa para poder identificar sim, o que ela está vendo ali nas cartas, né? E é uhum, uma ferramenta, claro que não é uma ferramenta de previsão de futuro, mas é uma sim, ferramenta que tu tendo um poder de acesso, tu vai a passado e futuro da pessoa, né? uhum, Não fica só no presente. E é uma coisa que é desmerecida também, né? Porque, uhum, claro, a gente sabe, tu vai comer uma comida que tem um nome simples que a gente conhece e tu vai num restaurante e tu vai pagar carésimo pela mesma comida, sendo que ela tem um uhum, nome chique, né? E tem uma uhum, apresentação diferente. Mas é a comida que a tua avó fazia. Não tem sim, diferença nenhuma, né? Então, uhum, essa questão da... Que aí é que entra a questão da mídia, né? E a questão que coloca essas técnicas de uma forma fantástica e muitas vezes endeusam as pessoas que uhum. não vão trazer o resultado esperado. E da mesma forma que elas são endeusadas, elas são destruídas, né? E junto E com eu, elas, todas nós. mas sabe que eu estava pensando a respeito também da questão, eu digo, livre-arbítrio, né? Porque, lógico, a gente entra em questionamentos. Eu sei que eu tenho poder de escolha, e, consequentemente, esse poder de escolha se torna mais completo, vamos dizer assim, não é bem essa a expressão, mas eu escolho mais consciente à medida que eu vou tendo mais conhecimento, né? E, e eu posso escolher não Uhum, cumprir com alguma coisa que eu me determinei a cumprir. Só que hoje eu ainda pensei sobre isso, só que tem um pequeno detalhe. Eu acredito na espiritualidade, né? E acredito que eu preciso cumprir alguma coisa que eu me propus a isso no momento em que eu encarnei aqui nesse uhum, trânsito, né? Para me tornar uma peregrina. Então, eu posso escolher não fazer, mas em algum momento eu vou ter que fazer, uhum, né? Eu vou me tornando mais consciente, entre aspas, posso me libertar de algumas coisas, mas me libertar até onde? Porque eu tenho um compromisso e eu preciso cumprir em algum estágio da minha vida, eu vou ter que cumprir, né? E uhum. são essas coisas que eu acho que a gente tem que ter ciência um tempo todo, escolhendo trabalhar com o que quiser trabalhar, mas tendo ciência que Uhum. nós temos um compromisso e que em algum momento a gente vai ter que cumprir esse compromisso que a gente tem. Mas enfim, Isso né? me fez lembrar de uma situação ainda no tempo da palestra, onde uma pessoa falava sobre a autoestima dela, que era baixa, enfim, que era, né, que ela precisava se acreditar, se achar bonita. E aí, baseado em tudo que a gente falava sobre tu te valorizar, tu acreditar, ela foi para um extremo e foi para uma festa no final de semana, se achando o máximo, né? E chegou lá, óbvio, que as pessoas, porque nem ela acreditava de fato que ela era assim.
Ela estava buscando uma beleza que ela não ia ter só com pensamento, né? Sim, Mas ela tinha outras belezas que poderiam ser exaltadas naquele momento e que chamasse a atenção das pessoas, mas naquela hora não aconteceu. E ela foi de um sim. extremo ao outro, do se achar o máximo ao se achar o nada, porque ela não entendeu o que foi falado. E o que eu quero Sim. dizer com isso não é o fato da pessoa acreditar em si ou não, mas o fato da responsabilidade que nós temos quando passamos essa informação, né? Quando Aham. a gente fala, né, é claro que ela absorveu só aquilo que ela queria, porque em momento nenhum a Sim. gente falou que ela deveria fazer isso. Mas Aham. ela absorveu só o que ela queria, que era simplesmente sair de casa com o pensamento de que ela ia chamar a atenção de alguém e ia arrumar uma companheira, né? Que isso ia fluir Sim. dessa forma. Mas não é. Então, essa Uhum. responsabilidade de quando a gente passa a informação de como a gente coloca a nossa terapia, eu acho que é extremamente importante. Primeiro, a gente Sim, a tem que gente. acreditar naquilo que a gente está pregando, né? E a gente tem que Uhum. colocar que dentro de qualquer milagre que tu possa fazer com a tua terapia, existe uma força maior que rege o universo, né? Uhum. E a tua decisão de mudar tem que estar de acordo com o universo, senão tu vai desestabilizar todo um sistema. Se tu simplesmente Sim. resolver modificar. Sim, mas eu vejo assim, Denise, eu vejo eu como terapeuta, né? Eu ainda pensei hoje qual é a diferença também, né? Em ser terapeuta enfim, ser o facilitador ou qualquer outra coisa que se dá um nome, né? Eu me considero uma terapeuta, por quê? Porque eu respeito as pessoas que eu atendo, né? Para Uhum, mim é isso a terapia. Eu não digo para a pessoa o que ela deve ou não fazer, eu posso dar ideias diante do uhum, que eu percebo nela e que ela não está conseguindo perceber, mas não uma imposição da forma que eu vejo, né? Eu filtro o que eu vou passar, porque da forma que eu gosto de receber, é a forma que eu gosto de passar, e não jamais manipulo, porque a gente tem esse poder da manipulação, uhum, porque a gente tem nas mãos uma pessoa fragilizada muitas vezes que chega até a gente, né? E tem que ter todo um cuidado, é isso que eu acredito, essa é a minha verdade. Todo um cuidado e respeito por aquele ser humano, porque ele chega pedindo um aconchego, e é isso que a gente tem que fazer, né? uhum, A gente não tem que querer que fique eternamente com a gente também, porque o momento que precisar seguir a sua trilha, vai seguir sua trilha, né? E eu acredito que esse respeito de não impor, de deixar com que a pessoa, porque cada um de nós tem sua verdade, eu tenho as minhas, tu tem as tuas, e o máximo que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, com a minha caminhada, é ajudar esse ser a encontrar o seu caminho e as suas verdades, que não são iguais às minhas. Eu uhum, lembro que muitos anos atrás, antes de entrar em tudo isso, quando eu vi alguém dizer eu não quero ter filhos, eu pensava, não pode ser verdade isso, porque o meu maior desejo era ter filhos. Então eu ficava imaginando, pensava eu, dentro da minha santa ignorância, mentira. Na mínima, a pessoa tem problema e não quer assumir o seu problema e diz que não quer, né? Mas depois, com o decorrer da vida, eu vi que realmente tinham pessoas que optavam em não ter filhos. E era uma opção. E isso vai uhum, fazendo com que a gente perceba que nem tudo aquilo que a gente quer, o outro também quer. Ou tudo que eu sinto, o outro também sente. Né? Então, por isso eu não posso jamais impor minhas verdades. A dele é diferente da minha. Eu posso ajudar ele a encontrar as dele. Então, eu acredito em tudo isso. Como terapeuta, eu acredito nisso. Eu ajudo as outras pessoas a encontrarem o seu caminho, as suas verdades. uhum. Filtro o que eu passo, né? O que tu tá rindo, André? Filtro as verdades e procuro ser um ser que aconchega e tratar com amorosidade, dentro do meu Uhum. máximo possível, né? É isso que eu Legal. acredito. Por que que a Andrea riu? Então é isso. Não sei, Denise, se tu tem mais alguma coisa para pôr dentro das coisas do show para a gente vai devagando. Aham. Não, acho que é bem isso mesmo. Esse distanciamento já é uma coisa que a gente vem praticando quando a gente olha o problema, né? É preciso olhar o Aham. problema de forma diferente, já, Sim. já para poder ter uma resposta mais neutra, eu acho, né? E Aham.
ter os teus objetivos, né, com o distanciamento, sempre vai te trazer uma clareza maior daquilo que tu precisa para chegar no teu objetivo. Se tu não tiver esse distanciamento e tu estiver focado só numa coisa, é óbvio que o teu caminho vai ser direcionado por aquilo que tu acredita, né? Mas não, a gente não tem que perceber, né? Olhar na quadra de basquete de vontade de ter filhos. A gente tem que fazer Denise, o como no nosso tempo filme, né? tá, Tá o nosso estourado, tempo né? tá acabando. Aham. Nós, Então vamos lá, nós, vamos. né, vamos a semana que vem a gente vamos para quarta. Quem sabe a gente faz na quarta às 20 horas. Quem sabe é um horário Pode ser, melhor, né? podemos sentar. Porque pelo menos Uhum. hoje a gente se manteve, vai ser o último, e aí a gente já vai divulgar o nosso próximo. Próximo livro. Isso aí. Isso. Agradecendo todos que estão com a gente, que continuem. Que Né? apareçam semana que vem, na quarta-feira. Isso, um bom fim de semana, gratidão, um beijo Gratidão, grande. Bia. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.